Graças e paz, irmãos, tenha a bondade de sentar-se. Peço ao rapaz do som que me ajude, minha voz hoje está rouca. É alguma faringite, alguma coisa por aí que está querendo me pegar, mas vocês olhem por mim, tá bom? Eu tenho que pregar 3 vezes seguidas, né? Então que Deus me dê graça. Você me ajuda aí, aumenta o volume, eu economizo um pouco aqui de garganta. Eu sou brasiliense de coração, paulistano de nascimento. Mas vocês têm um pastor sergipano que estudou em Pernambuco, está aqui no Piauí. Ele é um embaixador do Nordeste, não é? Eu sou um paulista que estou há 26 anos em Brasília, pastoreio a primeira igreja batista de Brasília. É uma igreja interessante que se organiza em 1957, numa cidade que será formalmente inaugurada em 1960. Então, a igreja nasce e se organiza em 57, enquanto a cidade está sendo construída. Todos aqui conhecem a história da nova capital federal sonhada por Juscelino. Então, os operários que chegaram para construir a cidade se estabeleceram naquilo que hoje nós chamamos de núcleo bandeirante. Eram barracos de madeira, numa região em que eles rasparam o cerrado e expuseram a terra vermelha, o cerrado vermelho do centro-oeste. E ali os primeiros moradores chegaram, as famílias, e naturalmente chegaram assembleianos, batistas, presbiterianos e também irmãos da cristã evangélica, principalmente aqui do Maranhão, do Piauí, presença da igreja cristã evangélica muito forte no Maranhão. E esses irmãos desceram e em pouco tempo, no núcleo bandeirante, nós já tínhamos a paróquia católica com Padre Roque e as igrejas evangélicas se organizando. Então, graças a Deus, vocês têm 101 anos, nós estamos com 67, e vamos nós, batistas, desbravando o Brasil, servindo a Jesus de muitas e diferentes formas. Muito honrado, muito agradecido, pastor Alessio, pelo convite. Eu me sinto, de fato, um privilegiado por poder estar com vocês aqui numa data tão especial para esta igreja e, por que não, para esta cidade. Aqui estão os representantes do prefeito, os vereadores. Quando uma cidade tem uma instituição secular, além disso, 111 anos, isso é uma honra. É um privilégio que uma cidade tenha, dentre as suas instituições, organizações que duram mais de um século. Não é verdade? Bom, aqui não tem mais nenhum membro fundador, por motivos óbvios, né? Mas nós estamos aqui, dando continuidade àquilo que foi um dia sonhado. Nós estamos, como disse Jesus, colhendo frutos que outros semearam. Mas também estamos lançando sementes para que uma próxima geração possa colher. Amém? Tem departamento infantil aqui, não tem? Tem adolescentes aqui, não tem? Tem jovens aqui, não é? E muitos. A geração vindoura já está sendo formada. Então, os 111 é só uma etapa. Virão muitos ainda até que Cristo retorne. Eu gostaria de conversar com vocês, portanto, sobre esse versículo que foi citado agora pelo pastor Alessio, o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14. Se você puder projetar na Nova Almeida atualizada, é a versão que eu uso. Se você tiver facilidade aí para igualar a versão, quando eu citar o versículo e quiser projetar, fica mais fácil para quem está nos acompanhando. O Evangelho de João é o 4º Evangelho. Se você for a Brasília, quem aqui já foi em Brasília e já visitou a catedral? Você já foi lá na catedral? Reparou que quando você entra na catedral, tem 3 estátuas de um lado e uma estátua do outro. As 3 estátuas de bronze alta, mais de 3 metros de altura, são os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E do lado oposto está isolado o Evangelho de João. Então, sempre que eu levo os turistas lá, eu falo, me expliquem. E todo turista crente, Alessio.
Tudo turista crente. Então, eu vou ensinar para vocês aqui, para quando você chegar lá e for lá visitar a gente, e eu perguntar, você já sabe a resposta. E eu pergunto para os crentes, por que essas 3 estátuas estão viradas para um lado e essa única estátua está virada para cá? Por que não é 2 e 2, já que são 4 evangelhos? E aí? Por que tem Marcos, Mateus e Lucas olhando para um lado e João sozinho lá, escanteado, olhando para o outro? Quem arrisca? É sinótico, né? Tinha que ser um assembleano com coragem para falar alto, né? Aleluia, ao manto ali. Os evangelhos sinóticos, a mesma ótica. No grego, sim, simpático, sincero, sinótico. Tudo tem a ver com a mesma, igual, a mesma ótica. Então, quando a gente chega lá, do lado de cá estão Mateus, Marcos e Lucas olhando para o oeste. E João sozinho, olhando para o Congresso Nacional e dizendo, está vendo? Olha a bagunça que vocês estão fazendo aí. João olhando para o leste, cheio de misericórdia. Porque o quarto evangelho, assim ele é chamado, o quarto evangelho tem certas particularidades. Ele foi escrito, talvez perto do ano 90, depois de 85, não depois de 95. Mais ou menos por aí o Evangelho de João foi escrito em Éfeso. E ele é fruto de uma experiência já mais madura, porque os outros evangelhos são entre os anos 50 e os anos 60. Então ele é escrito depois. A gente sabe que Marcos escreveu primeiro, Mateus e Lucas leram Marcos e escreveram outras coisas além. E João escreve depois de todos eles, numa época em que os cristãos já estavam rompidos com o judaísmo e os judeus cristãos já não eram mais recebidos nas sinagogas. Por isso o Evangelho de João, ele tem um afastamento maior do judaísmo. E há muitas coisas que são melhor compreendidas quando a gente sabe disso no Evangelho de João. E hoje eu vou falar apenas sobre Jesus como o caminho. Se Deus permitir, amanhã de manhã vamos falar como Jesus, a verdade. E amanhã à noite, se a gente estiver vivo, Jesus como a vida. São apenas 3 palavras, mas tem um significado muito interessante por trás de cada uma delas, principalmente porque caminho é uma expressão que João não usa. Nos outros evangelhos é muito comum ver eles caminhando para cá, caminhando para lá, a caminho de, mas João usa caminho num sentido diferente. Aparece no começo do evangelho, quando ele cita Isaías, preparem o caminho do Senhor, mas aqui no capítulo 14 há um significado muito especial para esta palavra. Portanto, vamos ao texto, capítulo 14 do Evangelho de João. Vamos ler a partir do verso 1 para ganhar um pouco mais de sentido. Que o coração de vocês não fique angustiado. Está falando com os discípulos na noite de quinta-feira, à mesa da ceia, e ele está preparando os discípulos para seu aprisionamento, seu julgamento, morte, e até mesmo para o fracasso dos discípulos. Dentro de poucas horas, eles o deixariam, eles falhariam. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha que interessante. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus:
não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, vocês conhecerão também o meu Pai. Você está a fim de conhecer Deus? Você não tem vontade de conhecer Deus? Então, você já conheceu Jesus. Qualquer dia ele te apresenta o Pai. É isso que ele está dizendo aqui para eles. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Eu vou apresentar vocês ao Pai. Eu vou apresentar o Pai a vocês. Lembra uma outra frase de Jesus? Aqueles que me negarem, eu os negarei diante do meu Pai. Aqueles que me confessarem, eu os confessarei. Eu lhes manifestarei diante do meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém. Vamos parar por aqui a leitura. Muito obrigado, meu irmão. Então, essa expressão de Jesus tem a ver com a relação com seus discípulos na noite em que ele foi traído. Lembra da ceia? Na noite em que ele foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. A gente sempre se lembra no dia da ceia que era uma noite de angústia, era uma noite de sofrimento, era uma noite muito tensa. Jesus sabia da conspiração, sabia das intenções de Judas, sabia do que aconteceria com ele, mas os discípulos não. Os discípulos viviam entre o medo, uma intuição de que alguma coisa ia dar ruim. Quando Jesus quis ir lá para Betânia ressuscitar Lázaro, Tomé falou assim: lá vamos nós morrer com ele. Os judeus estão querendo matá-lo, e lá vamos nós para a boca do leão. Lá vamos nós para morrer com ele. Então os discípulos tinham uma percepção de que o clima estava carregado, que a coisa estava tensa. Jesus vinha dizendo para eles: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai morrer. Mas eles tentavam não compreender aquilo. Mas naquela noite, Jesus deixou bem claro: é hoje. Então, quando você lê os capítulos 13, 14, 15, 16 e, por fim, a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, você percebe que caiu a ficha. Os jovens não têm a menor ideia do que significa cair a ficha. Você que é velho, usa um orelhão, depois você explica para ele o que significa cair a ficha, tá bom? Eles entenderam. Naquela noite eles entenderam. Então esse último discurso de Jesus tem um peso diferente. Quando ele fala de ir para o Pai, eles começam a entender que Jesus está falando de morrer. Ir para o Pai. Mas ao mesmo tempo Jesus prometeu ressuscitar. Então ele vai para o Pai, mas não morto, ele vai para o Pai vivo. É isso que eles não conseguem entender. E nem nós. Quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou o caminho, isso marca profundamente o coração deles. Eles estão bem pertinho da Páscoa judaica. Eles estão para comemorar a Páscoa judaica. E na Páscoa judaica se comemora o quê? A saída do Egito e a longa jornada para chegar em Canaã. E nessa jornada do Egito a Canaã, eles tiveram um grande guia, um grande líder espiritual. Quem era? Moisés. Então Moisés guiou Israel pelo caminho no deserto. Todo dia havia uma nuvem sobre eles. Toda noite, uma coluna de fogo. Toda manhã, maná. Quando necessário, a água saía da rocha. Então, durante 40 anos, Israel caminha no deserto sob a presença de Deus, sob o cuidado de Deus.
Deus conduziu o seu povo no deserto. Qual é o caminho do deserto? O caminho do deserto é o caminho da nuvem, é o caminho da coluna de fogo, é o caminho do Senhor, é o caminho de Deus. Perto da Páscoa, Jesus está dizendo para eles: eu sou o caminho. Vocês têm agora uma jornada desta terra para um outro lugar. Deste mundo, desta casa, para a outra casa. Qual é o destino? A casa do Pai. Eu estou indo, diz Jesus, eu vou primeiro para a casa do Pai. E eu vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Lembra da oração sacerdotal? Pai, que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Se você tivesse uma casa boa, sabe aquele irmão, aquela pessoa que começa a ter um pouco mais de dinheiro e compra uma terrinha, e aí ele faz uma casa, ele faz uma chácara, e aí ele faz uma piscina. E o que ele quer fazer? Uma churrasqueira. Ele quer levar os amigos para ver o que ele fez, para ver o pomar que ele plantou, para desfrutar um pouco daquele conforto que ele adquiriu para si, mas ele quer compartilhar com os amigos. Não é assim que a gente faz? Até que depois a gente cansa disso e bota a chácara para vender e deixa outro levar outros amigos. Mas o bom da vida não é compartilhar. Jesus tinha a mesma alegria. Jesus queria que os seus discípulos estivessem com ele na casa do Pai. Então, quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo: vocês têm que andar comigo, andar com ele. Quando Jesus diz que ele é o caminho, significa que a única forma de chegarmos à casa do Pai é por meio dele. Eu vim de Teresina agora, de carro. Tem mais de um caminho, mas tem um caminho melhor. Passamos por Amarante. O pastor Alessio disse: a gente pode ir por lá ou pode ir por cá. Por lá tem o rio, mas por cá é mais rápido. Então, às vezes, nós temos mais de um caminho. Mas para o Pai, só tem um caminho. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, não é exatamente assim. Todos aqueles que chegarem na presença de Deus haverão de reconhecer um Senhor e um Salvador. Não quero dizer que todos frequentarão as igrejas evangélicas. Estou dizendo que ninguém chegará ao céu por mérito próprio. Quem chegar, chegará pelo mérito de Jesus Cristo. Isso é uma coisa complicada de explicar aqui, não é? Mas vocês têm pastor e ele resolve isso com vocês. O que eu quero dizer é que a porta do céu só vai se abrir para a humanidade porque um homem venceu o pecado na cruz do Calvário. Ninguém chegaria se Jesus não chegasse primeiro. Como disse o autor da carta aos Hebreus, ele inaugurou no corpo da sua carne um novo e vivo caminho. Amém? Não estou falando da religião, estou falando de Jesus. Muitos nasceram, viveram e morreram antes da existência de Jesus. Muitos nasceram, viveram e morreram sem saber da existência de Jesus. Hoje, no mundo, metade da humanidade nunca ouviu falar de Jesus, chutando baixo. Não estou dizendo que só nós, evangélicos, vamos para o céu. Não estou dizendo que só evangélicos e católicos vão para o céu. Não estou dizendo que só evangélicos, católicos, ortodoxos vão para o céu. Só estou dizendo que ninguém entrará no céu sem que tenha sido pelo mérito de Jesus Cristo. Agora, os critérios para isso não pertencem a mim, não pertencem a você, pertencem ao dono do céu. O céu tem dono, você sabia?
Jesus chamou de a casa do Pai. E quem decide quem entra e quem não entra é o dono da casa. Isso eu não vou discutir aqui. Escola dominical, pastor Alessio, Deus abençoe você. Mas Jesus é o caminho. E a palavra caminho é tão importante para eles, que não sei se você sabe, mas os primeiros cristãos passaram a usar isso como nome. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aí, meu amigo, me segue aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Como é que os cristãos se chamavam no início? Os do caminho. Um dia eu estava numa aula com um pastor muito interessante. Ele só tinha um defeito, que ele era palmeirense, o Ari Veloso. E o Ari é um poço de simpatia, já descansa no Senhor. Além de ser um poço de simpatia, de cortesia, ele tinha uma habilidade evangelística extraordinária. Ele dizia que ele tinha um acerto com Deus, que ele nunca dormiria sem primeiro evangelizar uma pessoa. Todo dia ele tinha que pregar o evangelho para alguém. Ele era um evangelista extraordinário. E eu perguntei para ele com toda seriedade e piedade, dizendo: Ari, por favor, eu ainda não encontrei um termo para me referir àqueles que não são da mesma fé que a gente. Tem gente que fala os crentes e os ímpios, os perdidos, os pecadores, os inconversos, os infiéis. A gente só tem nome feio para falar de quem não é do nosso lado. Como é que você se refere na sua igreja? Que você tem o politicamente correto? Ele fala assim: lá na igreja é o seguinte, existe os do caminho e existem os a caminho. Eu falei: uau, não é que ele é inteligente mesmo? Então, quando ele falava dos a caminho, a igreja já sabe o que significa. É um pessoal que ainda não chegou, ainda não conheceu Jesus. E os que já conheceram, do caminho. Ele tirou daqui. Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos essa expressão daqueles que são do caminho. Vai aparecer de novo lá em Éfeso, no mesmo lugar onde surge o Evangelho de João, no capítulo 19 de Atos. Nós vamos ver mais uma vez o emprego desse termo, dos que são do caminho. Não é? É interessante como a gente vai percebendo que gradualmente esse termo pegou. De início aparece lá em Jerusalém, Paulo pedindo cartas para perseguir os irmãos em Damasco. Não é? Mas aqui em Atos 19:9, mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Então, os judeus costumavam chamar os cristãos, nessa época, daqueles que eram do caminho. Lá adiante vai aparecer de novo no capítulo 22. Mais uma vez nós teremos esta ideia do caminho. Não é? Jesus era chamado de Nazareno, mas os seus discípulos eram do caminho. E por fim, no capítulo 24, deixa eu encurtar aqui, Paulo falando nos seus julgamentos, capítulo 24, verso 14, ele diz: porém confesso ao Senhor, ele está se dirigindo a um magistrado romano, porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos,
Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Viu que bonito esse texto? Paulo falando diante de um magistrado que ele se esforça para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque ele tem uma fé. Ele confessa que segundo o caminho, que vocês chamam de seita. Hoje nós gostamos de chamar os outros de seita, né? Ah, tal igreja é seita, aquilo lá é seita, isso lá é seita. Eu lamento dizer para vocês, mas nós também já fomos chamados de seita. Porque dentro do judaísmo surgiu esse grupo que seguia Jesus, o Nazareno. Então o movimento dos nazarenos, depois de um tempo, começou a ser chamado de caminho. E o caminho era visto pelos judeus como uma seita, como uma digressão, como um desvio, como um pessoal que estava saindo um pouquinho fora daquilo que era a ortodoxia judaica. E era mesmo, irmãos. Porque Jesus não veio fazer mais do mesmo. Jesus não veio continuar com os ritos de Jerusalém. Jesus não veio reforçar aquilo que os sacerdotes faziam. Jesus veio fazer algo novo. Então a velha aliança foi substituída pela nova aliança. Os velhos sacrifícios da lei foram sacrificados por um único sacrifício na cruz do Calvário. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, singular. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote foi substituído pelo grande sacerdote que é Jesus Cristo. Não é verdade? Então, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Temos uma nova fé, temos uma nova experiência, temos um novo caminho. Quando o véu do templo se rasgou em Jerusalém, nós gostamos de dizer, não é? O véu se rasgou porque agora todos temos acesso a Deus, todos podemos entrar no lugar santíssimo. Lembra da música? Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Você não canta isso? Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Deixa eu parar de cantar que eu estou ruim aqui hoje. Então, esse novo e vivo caminho que a gente consegue entrar na presença de Deus, a gente consegue entrar no lugar santíssimo, é Jesus. Mas eu creio que o véu do templo se rasgou para mostrar outra coisa também. Que atrás daquele véu não havia nada. Quando o véu se rasga de alto a baixo, Mateus é quem registra isso. Deve ter sido possível ver que a arca não estava lá, que a presença de Deus não estava lá, que aquela velha religião era como aquela figueira que Jesus rebuscou, viu folhas bonitas, mas não encontrou fruto nenhum. E ele disse, maldita seja você. E no dia seguinte a figueira estava seca, morta até a raiz. Aquela figueira representa o quê? O templo. Naquele dia Jesus foi no templo e expulsou os vendilhões que faziam daquele lugar um mercado. Então a nova aliança, o novo sacerdócio, o sacrifício perfeito de Jesus, tornou toda aquela estrutura religiosa em nada. Algo que foi riscado até o solo, como disse Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra deste templo. E foi o que aconteceu. Então, meus irmãos, quando Jesus se coloca como o caminho, significa que agora não é mais a lei, mas é a graça de Deus. Lembra do Salmo 1?
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. Pega aí o Salmo 1. Deixa eu ler na versão nova, fica mais bonitinho. A gente decorou na versão antiga, né? A versão mais nova. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está onde? E o quê? Na sua lei. Mas o caminho então era esse, né? O caminho era esse aqui, ó. O antigo caminho é o caminho de quem medita na lei de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí Paulo vai escrever, e os profetas vão dizer: procurei um justo, mas não achei um justo sequer. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o velho caminho, que era meditar na lei de dia e de noite para não pecar, tem um corinho que eu aprendi quando era criança. A tua palavra escondi, no meu coração escondi. Vocês também aprenderam, né? Para eu não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. É bonito cantar, mas qual de nós conseguiu não pecar contra ti, não pecar? Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, se a gente for pegar bem arrochado aí a congregação dos justos, nós não vamos achar a congregação dos justos. Não havia um justo sequer. Então o caminho estava fechado. A ponte caiu. Sabe aquela ponte aí que ligava o Tocantins ao Maranhão? Desabou, ruiu. O velho caminho não conseguiu levar ao Pai, mas apenas conseguiu mostrar que todos eram pecadores. Por isso vem Jesus. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é você ou eu nos esforçando para nos tornarmos aceitáveis a Deus. Não somos nós que nos salvamos, mas é Jesus Cristo quem nos concede o dom da graça para a salvação. Não estou dizendo que por causa disso, Romanos capítulo 6, vamos nos entregar ao pecado. Não. Mas uma vez que fomos salvos, reconciliados, restaurados, abençoados, cheios do Espírito Santo, vamos viver em santidade. Mas isso não nos foi dado por mérito, isso nos foi dado por graça. Amém? Mas eu queria lembrar, e talvez eu estou me alongando bastante, mas eu creio que vale a pena a gente pensar um pouquinho mais, e eu peço um pouquinho da sua paciência para algo que talvez você ainda nunca tenha pensado. Quando Paulo falou da sua fé no caminho, ele dizia que estava alinhada com a lei e com os profetas. Então essa ideia dos cristãos se chamarem o caminho, tem algum segredo aí que a gente precisa buscar lá nos profetas. Por que Jesus disse ser o caminho? E o que os discípulos de Jesus acharam e compreenderam para dizerem de si mesmos: nós somos os do caminho. Já pensou que bonito se hoje, ao invés da gente se chamar evangélico, um nome que está meio queimado aí na praça, a gente pudesse voltar a usar a velha designação: nós somos os do caminho. O problema é que a turma do caminho é seita, né? Ainda é seita do judaísmo.
Então não dá para a gente usar. Mas era bonito. Eu quero ler 2 textos com vocês nos profetas. O primeiro, Isaías 35. E aí vocês vão compreender o que Jesus e os discípulos quiseram dizer com os do caminho. Deixa eu pegar um pouquinho de água, gente. Eu creio que aqui está o segredo nos profetas, para que a gente entenda qual a expectativa, qual era o modelo de vida que os discípulos de Jesus incorporaram para se chamarem do caminho. Isaías 35 é uma profecia sobre a restauração de Sião, a restauração de Jerusalém, a restauração não da cidade física, mas eu diria que da Jerusalém celestial, do povo santo. Olha que texto lindo, que poesia e que profecia profunda. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo é um lugar pouco povoado, um lugar inóspito, vamos dizer assim. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Lembra Jesus dizendo: eu vou mostrar para vocês o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Olha aqui, eles verão a glória do Senhor. E aqui é com todas as letras maiúsculas, Yahvé. Eles verão a glória de Yahvé, o esplendor do nosso Elohim, do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A revelação de Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Ele está falando aqui de um Deus que traz justiça. Lembre-se que os judeus daqueles dias eram oprimidos pelos romanos. Os cristãos eram oprimidos pelos judeus e pelos romanos muitas vezes. Era uma época muito difícil, havia muita opressão, muita perseguição, muita violência, muita morte. O próprio Jesus, gente, foi um perseguido. O próprio Jesus foi um injustiçado. O próprio Jesus sofreu na mão de gente ímpia. Daí a ideia de que a vingança e a retribuição vêm. E vem para salvar de quem? Dos opressores. Mas seguindo. Então se abrirão os olhos dos cegos. Quantos cegos Jesus curou? Se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Quantos surdos Jesus curou? Lembra aquele que ele põe a mão no ouvido e fala: Efatá, abra-te. E ele passou a ouvir. Os coxos saltarão como as corças. Os que eram atrofiados seriam restaurados, curados. A língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante do Piauí se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver. Crescerá a erva com canas e juncos, abundância de água. Olha agora, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os remidos, os que foram comprados, os que foram resgatados.
Os resgatados de Yahvé, o Senhor, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Vocês estão entendendo o que significa o caminho? Na profecia messiânica de Isaías 35, o caminho é uma revelação de Deus, é uma manifestação de Deus, é um tempo de justiça, é um tempo de cura. E não foi isso que Jesus trouxe? Porque Jesus é o caminho. Quantos cegos viram? Quantos surdos ouviram? Quantos mudos falaram? Quantos coxos foram restaurados? Quantos paralíticos, mortos, ressuscitados? A glória de Deus se manifestou no meio deles. Então o que eles viram, o que esses discípulos de Jesus viram, foi o caminho santo. Mas não é para qualquer pessoa. Somente os justos andarão nele. O caminho de Jesus, meus irmãos, é um convite para andar com Ele. É um convite para ser dele. E no caminho com Ele, no caminho dele, nós vamos praticando a justiça e ao mesmo tempo vivendo a paz. Não há leão, não há animal feroz. Nós nos tornamos mansos e humildes. Nós somos o povo do Cordeiro. Eu sei que alguns gostam de que ruja o leão e que a terra estremeça. Eu sei que é legal cantar essas coisas. A gente se sente até mais forte, né? E que ruja o leão. E aí, João fala assim, no Apocalipse. O anjo disse: eis aí o leão de Judá. E quando eu me virei, eu vi o cordeiro. O leão é um cordeiro. Está no Apocalipse. Leia lá com atenção. Nós não somos o povo dos leões que devoram. Nós somos o povo do cordeiro. E por fim, Isaías 40. Isaías 40 também tem a mesma mensagem sobre o caminho. Pensem nos da Galileia, nos nazarenos, como gente humilhada, gente sofrida, gente espizinhada, gente desprezada, inclusive pela elite de Jerusalém. E eles ouvem um evangelho da graça. Olha o texto de Isaías 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade foi perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A Jerusalém de Isaías é uma Jerusalém que se reconstrói depois do exílio babilônico. A Jerusalém de Jesus vai pagar pelos seus pecados depois do ano 70, quando os romanos a destroem mais uma vez. Verso 3. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Ou seja, os caminhos se tornarão caminhos fáceis de se percorrer. A glória de Yahvé se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Irmãos, os romanos podiam se achar, os imperadores podiam se achar, mas todo homem é erva, e a sepultura é o destino de todos.
Verso 7, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá: eis, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Em Jesus se cumprem estas profecias. O caminho do Senhor, o caminho anunciado é Jesus. É um caminho essencialmente de justiça, de paz, de mansidão, de humildade, de alegria, de cura. Andar com Deus, andar com Jesus, é receber perdão, reconciliação. É de alguma forma nos tornarmos justos, não por justiça própria, mas porque a justiça dele nos é outorgada pela graça de Deus. Meus irmãos, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Não há outro além dele. Mas este caminho fará com que nós andemos em novidade de vida. É um convite a nos tornarmos como ele. Finalizo lembrando as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre si o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Ele também disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos orar? Senhor, não é o caminho da religião, é o caminho de Jesus Cristo. É o caminho da promessa de Deus se cumprindo naqueles dias. Os homens que andavam nas trevas viram a grande luz. Onde havia morte, brotou vida, e o deserto floresceu. Sim, o deserto floresceu quando Jesus caminhou entre nós e trouxe vida ao que estava morto, trouxe saúde ao que estava enfermo, trouxe visão ao cego, deu voz aos mudos, deu liberdade aos oprimidos, deu força aos desalentados, deu coragem aos acovardados. Jesus, ó Jesus, os do caminho, são aqueles que resolveram seguir-te, são aqueles que escolheram crer, obedecer, proclamar, anunciar aquilo que viram e ouviram. Graças te damos, Senhor, porque o testemunho deles está vivo ainda em nós. E nós também temos visto, e temos ouvido, e temos crido, e temos aprendido, e temos experimentado a manifestação da glória de Deus também em nós, Senhor. Temos sido curados, temos sido perdoados, temos sido abençoados, temos sido levantados, temos sido fortalecidos em dias difíceis, temos sido reconciliados contigo, Senhor. Estamos no caminho da graça, no caminho de Deus, no caminho da fé, no caminho do amor, no caminho da esperança. Tu és o nosso caminho, Senhor. E a nossa oração é: ajuda-nos, para que permaneçamos até o teu dia, Senhor. E também tenhamos
a alegria de, conhecendo-te, conhecer o Pai. Que a nós, Senhor, por graça e por bondade, seja dado a salvação, a alegria, a vida no Espírito, para que naquele dia, Senhor, estejamos contigo. E que as moradas celestiais, que já se abriram para tantos que nos antecederam, possam também nos aguardar, assim como nós hoje aguardamos pelo dia de Cristo. Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és a vida em nós. E por isso te louvamos, Jesus. Amém. Amém.